Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem se apaixonar por cada história, gente, que é babado, viu? Já clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber agora tudo o que vai acontecer na sua novela. O marido de Úrsula finalmente apareceu na novela. Agora o que ele mais quer é poder conquistar a sua ex-mulher de volta. Mulher, enfim, eles estão separados pelas coisas que aconteceram de ruim lá no passado e agora ele está voltando para que a Úrsula volte com ele ou não terá casamento nunca mais com o Memo. A Úrsula fica assustada em ver o vilão ali na sua frente e diz que a melhor coisa que lhe aconteceu em toda a sua vida foi ela ter conhecido o Memo, porque ele se encaixa perfeitamente no tipo de homem que ela quer para viver o resto de sua vida. César conta para ela que eles dois juntos conseguem conseguir mais dinheiro, conseguem ter uma boa vida, isso por causa do passado criminal sujo que a Úrsula tem ao lado dele. E então o César vai tentando convencer a Úrsula a ficar com ele, fazendo carícias, aquela coisa toda, tentando convencer a nossa vilãzinha aqui a voltar com ele, mas a Úrsula está decidida a continuar com o seu segredo, que é sobre ela ser casada com o César e querer se casar com o Memo também. E então ela pede para que o César continue fingindo ser seu primo para todos e que ela não vai cancelar esse casamento e não vai desistir do César, no caso não vai desistir do Memo assim tão fácil, e pede para que o César respeite esse momento de sua vida. Isabela está no jardim de casa, brincando de princesa com suas pelúcias, com um tapetinho lá, tudo bem bonitinho lá brincando. Memo aparece carregando umas flores e Isabela já pula correndo até o Memo, perguntando se o Memo pode brincar um pouquinho com ela. Memo diz que está em horário de trabalho, ele precisa carregar aquelas flores de um lado para o outro, para quando a senhora Daniela precisar esteja tudo pronto. Só que a Isabela, gente, não desiste quando quer algo e pede para que o Memo tire um tempinho para brincar com ela, pois ela gosta muito de brincar com ele. Memo cai no golpe e acaba que brincando com ela de princesa. E fazendo vozinha, ela cai na gargalhada com o jeito como ele fala, com aquele diadema na cabeça de princesa, enfim. Nisso, o Fausto vai saindo de casa para ver onde Isabela está e acaba que flagrando essa cena. O homem fecha a cara na hora, parece até que caiu uma nuvem escura sobre ele e ele fica ali, gente, na maior cara feia olhando aquela cena. Isabelinha entra para casa e dá de cara com quem? Com o Fausto, que está lá na cozinha. Aí ela fala: papai, eu vim apenas tomar um golinho de água. Fausto diz: tudo bem, deixa que eu te sirvo, e serve água para a menina. Aí ele começa a puxar assunto com ela, falando sobre César, o menininho que ela gosta de brincar, que mora lá com o Memo. E fica conversando e diz que viu eles brincando outro dia, era de quê? Aí ela fica dizendo que era de super-herói, dando nomes e aquela coisa toda bem divertida. Só que o Fausto já tem tudo arquitetado nessa mente podre e dá uma ideia de que ele chama a sua filha para brincar de super-herói, só que ela precisa conseguir, aí vai dizendo o nome de 3 itens e entre eles está um celular. Quando Isabela vai indo correndo, ele fala: você terá que conseguir isso sozinha. E diz para a menina que ninguém, absolutamente ninguém, pode saber dessa missão. Isabela cai feito patinho nisso, até porque é criança, não tem como ter maldade nessa mente, e acaba que saindo para correr. Só que se você não entendeu, eu vou te contar qual a ideia dessa brincadeira. O Fausto bolou que, se o Memo está brincando com a Isabela, com certeza a Isabela conseguiria pegar o celular dele facinho da Silva. E nisso ele destruir as provas que está no celular do Memo, que é aquele flagra que o Memo deu, onde ele filmou o beijo do Fausto com a Karen. Dito e feito, a Isabela corre para perto do Memo, pede o celular do homem emprestado, ele dá até a senha a ela, que são 4 dígitos de 0, e ela sai correndo para o Fausto. Mal sabe Memo que agora ali ele está se sujeitando aos planos do vilão. Isabela retorna lá para o seu pai e eles começam a continuar brincando. Ele vai dizendo a ela algumas estrelas, falando sobre estrelas, sobre várias coisas, até que então ela fala: olha, eu consegui o celular, e mostra a senha até o Fausto, e aí desbloqueia o celular. Aí então ele fica lá continuando brincando com ela e pede para pegar o celular dela, para que faz parte da missão e que daqui a pouco ele vai devolver, e que antes disso ele vai fazer uma ligação para continuarem brincando. Isabela cai na gargalhada,
vai brincando, vai achando aquilo ali tudo o máximo, até porque o Fausto não brinca com a menina e os poucos segundos que brinca ela faz uma festa. Aí ela olha toda encantada para o Fausto e diz que o ama bastante. Fausto a abraça então fazendo pouco caso, ele nem sente sentimentos pela garota. Fausto, todo descarado, vai até onde o Memo está e fala: perdeu alguma coisa? Memo diz para ele que não perdi nada. Por quê? Aí ele diz para ele tomar cuidado com as coisas dele para não sair perdendo por aí, jogando aos cantos ou até mesmo entregando com senha a alguma criança. Memo olha para o seu celular que está na mão do Fausto e fala: desgraçado, o que foi que você fez? Fausto diz que acabou de vez com aquela encenação que o Memo tem em sua frente ali e diz que todas as provas que ele tinha contra ele acabaram de acabar. Memo então fala que ele é um desgraçado por ter enganado a garotinha para conseguir pegar o celular e diz que ele é um canalha traidor que, além de trair a esposa, também enganou uma pobre criança, e pergunta então o que foi que ele fez ali no seu celular. Fausto afirma a Memo que agora ele já não tem mais nenhum tipo de provas contra ele e pede para que o Memo se prepare, porque a partir de agora é segundos para que ele suma da sua frente e de sua casa de uma vez por todas. Fausto também diz para o Memo que, além dele sair daquela casa, ele jamais voltará a ver Daniela e Isabela, e que ele também se encarregará de fazer com que toda a sua família saia do lugar onde eles vivem. Isso porque o Fausto planeja tudo para poder pegar os bens e a propriedade de Amparo. Já está tudo arquitetado em sua mente. Aí o Memo vai agarrar os braços de Fausto e diz: com minha família você não se mete. Enquanto os dois estão se encarando, Daniela chega mesmo nessa hora e pergunta o que foi que aconteceu. Memo e Fausto ficam calados por um bom tempo. Daniela pede para que eles lhe digam, mas não diga que é nada, porque ela tem certeza que alguma coisa aconteceu ali, porque eles dois estão com cara de poucos amigos. Depois daquele silêncio ali todo antes para Daniela, o Memo abre a boca e diz que estavam falando sobre o assalto. Eles não falaram nada por causa do que aconteceu com ela, para ela não ficar mais sensível. Fausto diz que é justamente isso. Eles estavam falando sobre o assalto e não contaram nada para ela por causa do estresse pós-traumático. A Daniela diz que ela se sentiu muito mal a princípio, logo no começo, mas agora ela já está bem diante de tudo isso. Memo diz que eles estavam falando apenas sobre isso e que ele preferiu agora se retirar para não dar continuidade a esse assunto, porque é um assunto chato, delicado. Daniela não engoliu essa história. Depois que o Memo sai, o Fausto fica radiante, porque ele agora conseguiu detonar de vez o seu rival, pegando aquelas provas secretas que o Memo tinha, que era sobre o romance de Karen com o Fausto. Memo fica totalmente indignado, porque agora o vilão deu um passo à frente da vitória. Úrsula está cada vez mais pavio curto com o Memo. Para ela tem razão, né? Porque ela está enciumada com a dona Daniela. Memo conversa que eles não podem isso, não podem aquilo por causa do trabalho, e tudo envolve a Daniela. O Úrsula está de saco cheio por causa disso e começa a brigar ali entre eles e diz que depois do dia do aniversário, onde o Memo pediu ela em casamento, as coisas desandaram. Bom, para quem não sabe, foi justamente nesse dia em que ele descobriu que tem uma filha, que é a Isabela, a filha, né, que a Daniela junto com o Fausto adotou. Só que, na verdade, o Fausto sequestrou essa menina, né? E, bom, enfim. Aí acabou que agora o Memo descobrindo tudo isso e ficando um pouco aéreo. Úrsula acusa o Memo de estar distante dela depois do dia do aniversário. Daí segue-se uma discussão e a Úrsula até ameaça romper o relacionamento dos dois por causa desse trabalho dele. As Najas Cobras estão acasalando lá no escritório de Fausto. De repente, enquanto eles estão lá fazendo safadeza, a Karen deixa cair algumas coisas no chão, naquele momento ali afobado. E acaba que a Daniela, quando está descendo as escadas, escutando, e se assusta com aquele barulheira todo ali, e corre para o escritório perguntando a Fausto se alguma coisa aconteceu, se ele está bem, se tem alguém a mais ali com ele. Nisso, sobre a mesa onde eles estão acasalando, a Karen fica assustada e o Fausto muito mais. Leonardo e Memo estão cochichando, conversando sobre Isabela. Memo conta seus medos e receios, diz que sobre o Fausto ele não confia e começa a contar o que aconteceu durante o dia e tal e tal. Ele só não conta sobre o caso secreto que o Fausto tem com a Karen. E diz que o bem-estar de sua filha lhe preocupa, pois ele não consegue engolir aquele sujeito.
e fica falando sobre as preocupações, e ele não trata Isabela pelo nome, sim, como minha filha. Amparo, que passou por ali, escuta e acaba descobrindo que Isabela é filha do Memo e fala: do que você está falando? Memo fica completamente chocado, a alma do corpo dele sai naquele exato segundo. Fausto e Karen correm para se esconder. Fausto fica correndo de um lado para o outro, até parece uma barata doida. E aí ele tem a ideia brilhante de pegar o quadro que está lá no cofre, tirar, esconder sobre a mesa para que a Karen corra e se esconda ali. E é isso justamente o que ele faz. A Karen se esconde debaixo da mesa. E ele abre o cofre, não abrindo ali para poder ver os conteúdos e sim tirando o quadro que está por lá. Aí ele corre para abrir a porta todo ofegante. Daniela diz que se preocupou, ela escutou ruídos e não sabe o que foi que aconteceu. Justamente nesse momento, o Fausto conta para a Daniela que ele estava cuidando do lado do cofre, das coisas que estavam lá, por isso que ele fechou a porta, e ela não deve se preocupar com essas coisas não. Eles estão muito estressados ultimamente e essas coisas não é legal. Aí diz que já já ele retornará para casa, mas ele quer concluir o que está fazendo. Daniela então pergunta pela Karen, se ele viu a Karen. Aí o Fausto fala: eu nem sabia que a Karen estava aqui. Enfim, Daniela diz que vai procurar por ela porque ela deve estar pela casa. Ela ficou sabendo que a Karen estava em casa e, enfim, ela deve estar por lá. Fausto então diz que vai acompanhar a Daniela. Enquanto isso, a Daniela fica contando lá as suas preocupações e seu medo. Karen, por debaixo da mesa, fica com um sorriso radiante, porque quase foi pega no flagra nesse momento. É claro que ela gostaria, porque assim o casamento de Fausto com a Daniela encerraria logo de vez. Fausto conta, o Memo conta todos os detalhes a Amparo sobre como ele descobriu que tinha uma filha, isso ao lado do seu irmão Leonardo, e conta também que a sua ex-namorada morreu. Amparo fica totalmente preocupada com tudo isso e fala que essas coisas parecem até cenas de novela. Aí então ela pede para que o Memo revele logo a verdade para Daniela e para o Fausto, que aquela garotinha é filha dele. Memo diz que as coisas não são tão simples nem tão fáceis assim de falar e nem de fazer. Leonardo diz que as coisas não são tão simples não, e que eles até fizeram um teste de DNA e que foi confirmado. Quando diz isso, a Amparo dá um pulo e fica radiante e alegre e diz que graças a Deus vocês encontraram essa menina porque ela faz parte de nossa família, ela é uma Santos, e dá felicidades para o Memo e fica ali radiante por saber que tem uma sobrinha. Amparo quer gritar aos quatro cantos que eles têm uma sobrinha e tal, aquela coisa toda. Leonardo e o Memo param a Amparo e diz que eles não podem contar isso agora não, porque as coisas não são tão simples como acabamos de falar. Amparo diz que eles têm que fazer uma festa, contar para todo mundo e enfim, Memo pede que ela tenha descrição e que agora somente eles três sabem, e sem falar que a Isabela terá que ser a primeira a saber antes de qualquer outra pessoa. Amparo concorda em discordar, mas acaba que cedendo então tanto ao Memo quanto ao Leonardo em não contar nada para a Isabela por enquanto. E essas são as emoções dos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. Cola com a gente que aqui é novidade, viu? Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.